2020, estamos completando 5 anos de existência e a gente queria fazer alguma coisa para homenagear esse tempo. Por isso pensamos no seminário, e um seminário que o nome tivesse um sentido, como tudo que a gente pretende fazer aqui. A escola em tempos inimagináveis foi pensado nisso, num Brasil hoje que pra gente tá inimaginável. Um Brasil com retrocessos políticos, com retrocessos sociais, com retrocessos ambientais, e por isso a temática do nosso seminário, ela é a escola em tempos inimagináveis. Mas 2020 chegou trazendo um inimaginável potencializado com a chegada da pandemia. E por isso a gente queria convidar vocês para virem com a gente nesse encontro, que vai ser um encontro virtual, para discutir algumas temáticas que nós elencamos como sendo temáticas fundamentais. Buscando aproximar vocês um pouco da gente, nossa primeira live vai ser comigo, né? E com a Natália, que é a sócia da Escola da Árvore. Nós vamos contar um pouquinho sobre a história dessa escola, como que ela surgiu, da onde que veio essa ideia, como que se configurou a nossa história. Então o nosso primeiro encontro vai ser esse, né? A gente vai abrir esse seminário contando um pouquinho da nossa trajetória até aqui, toda a burocracia para a gente iniciar um projeto de educação infantil e de ensino fundamental no meio do mato, numa chácara, no Lago Norte, em Brasília, né? Todas as dificuldades e as alegrias da gente ter conseguido esse caminho aqui da Escola da Árvore. Então a gente vai se encontrar para a gente contar um pouquinho dessa trajetória para vocês. Escola com espaços abertos são uma necessidade apenas pós-pandemia? Como as escolas percebem o movimento e o corpo das crianças desde a educação infantil? Essas são duas questões que a gente quer tratar e discutir com vocês. Nós percebemos que o confinamento dos corpos das crianças acontece desde muito cedo. A gente entende que nossa escola, ela está num lugar de privilégio. Nós estamos numa chácara, nós estamos num lugar, numa área rural, que isso não é possível em todos os lugares, né? As pessoas vivem na cidade, as pessoas vivem em áreas que são totalmente urbanizadas. Mas como que a gente pode discutir sobre o confinamento dos corpos? A gente tem que discutir sobre como as crianças ficam sem se movimentar. Isso independente de onde elas estão, isso independente de onde a escola está localizada. E é essa discussão que a gente quer trazer. É sobre esse assunto que a gente quer pensar junto com vocês. Depois de discutirmos sobre espaços, corpos, confinamentos, a gente queria conversar um pouco sobre a natureza. Mas a natureza numa perspectiva social, ambiental, nunca perdendo de vista a questão do nosso privilégio de estar nesse ambiente rural, nesse ambiente dentro do cerrado, dentro de um cerrado virgem, de um cerrado bem concentrado. Estando em cidade, estando, né, na área urbana, como que a gente ajuda as nossas crianças, como que a gente fomenta, colabora com as nossas crianças para pensar a questão da natureza como sendo parte da gente. Essa é uma outra discussão que a gente quer ter, né? A gente está num momento inimaginável no sentido de que a Amazônia, o Pantanal estão pegando fogo e vão pegar fogo. Pode ser que eles só parem de pegar fogo quando acabe o combustível, que são as nossas árvores, que são as nossas florestas, né? Então, como que a gente vai trazer essa discussão para a gente refletir sobre o potencial que as nossas crianças tem em crescer pensando que a natureza compõe a gente na nossa cultura, que ela compõe a gente
de uma forma que nós estamos integradas a ela e não a natureza como um bem que a gente se serve, que a gente explora e que a gente acaba com ela. Essa é uma discussão muito poderosa, essa é uma discussão que a gente precisa ter, ela é urgente com todos nós. Por que discutir assuntos para os quais a escola não tem resposta? Então pensamos 3 lives muito potentes, uma que vai discutir racismo, outra que vai discutir capacitismo e outra que vai discutir homofobia. Esses assuntos nós não temos resposta. Nós podemos pensar assim, que temos caminhos, discussões, encaminhamentos, percursos para debater sobre isso, mas que são vesperos que muitas vezes a escola não se propõe a pensar sobre eles. Esses assuntos parecem que estão apartados, eles parecem que ficam lá fora do portão da escola. E a gente aqui pretende discutir com vocês. Na Escola da Árvore, eles são muito bem-vindos, eles são tratados, não são fáceis, mas eles são urgentes também, porque, como tudo, eles fazem parte da sociedade e esses assuntos precisam ser discutidos. Eles vão ser tratados aqui com muito respeito, com todo o respeito que ele merece, e convidamos pessoas também que vivem isso cotidianamente na pele. Para tratar de capacitismo, convidamos uma pessoa que vive isso cotidianamente quando ela sai na rua com os olhares, com as frases de desrespeito. A homofobia também e o racismo também. Esses assuntos são fundamentais para a gente pensar uma outra estrutura social, para a gente poder caminhar num caminho mais humano, Então a gente precisa conversar sobre isso também. Como sobrevive uma escola privada, uma escola pequena, em tempos de crise financeira? Essa é uma pergunta que eu acredito que muita gente está se fazendo hoje, Nossa escola é muito pequena, nós temos em média 90 crianças, e como a gente está sobrevivendo? Essa é uma pergunta que a gente responde de uma forma bem simples. Nós atuamos aqui com uma economia solidária. Então, a primeira resposta que a gente vai ter para dar para vocês é: escola não é comércio. Essa é a base da Escola da Árvore. Nós não temos fins lucrativos. Pensando que a escola não é comércio e pensando que a gente não trabalha com lucro, isso já é uma dupla fundamental para a gente hoje não estar vivendo uma crise. Então a gente vai conversar com um especialista que é de economia solidária no Brasil para tratar sobre esse tema com a gente. Quando a gente recebe uma família nessa escola, quando a gente apresenta o projeto da Escola da Árvore, a primeira coisa quando a gente fala da mensalidade é discutir a saúde financeira da família. Quanto a família pode pagar para estar nessa escola com a gente? Nós temos uma mensalidade, a mensalidade ela tem um valor que é um valor relativamente compatível com os valores do mercado da cidade, mas as pessoas não precisam deixar de estudar aqui caso elas não tenham um valor em dinheiro para pagar. Então nós atuamos aqui de formas monetárias e não monetárias para que as crianças possam estudar com a gente. Essa discussão também vai ser tratada, é um assunto que a gente acredita que potencializa demais as relações econômicas e ele vai ser discutido numa live bem interessante aqui também nesse seminário dos 5 anos. Então fica o convite para todos vocês que se interessam pela temática da educação, mais do que isso, que se interessam pelo Brasil. Eu acho que esse assunto, esse seminário, ele traz e aborda questões estruturais sobre a nossa sociedade hoje. Nós temos muito interesse em dialogar, estamos abertos a isso. Esse seminário, a gente
está precisando conversar sobre todos esses temas. E talvez vocês estranhem, porque num encontro sobre educação, nós não vamos falar sobre a literatura, sobre a poesia, não vamos falar sobre a alfabetização ou sobre os processos de aquisição da escrita, não vamos tratar sobre as nuances metodológicas que são muito importantes também. Não vamos discutir, né, como que as crianças percorrem os percursos da matemática. Nesse seminário, o primeiro seminário da Escola da Árvore, esses temas nós vamos deixar guardados para um próximo encontro, porque a gente acredita que hoje nós temos uma urgência, nós temos que pensar a educação no campo da transformação social, no campo de uma discussão mais ampla de sociedade de Brasil. Nós precisamos conversar sobre os procedimentos e todas essas questões metodológicas que a escola tem o seu papel, claro, sempre é fundamental. Mas os processos hoje precisam ser tratados no caminho de que Brasil que a gente precisa deixar, que Brasil que a gente precisa construir. E isso se faz urgente. Então, nos tempos inimagináveis que nós estamos passando, nós elegemos essas temáticas para serem discutidas, porque elas também são do campo da educação. Elas são fundamentais e elas precisam ser tratadas. Nós não podemos nos furtar, né? Eu, como diretora da Escola da Árvore, eu faço um convite a todos os outros diretores, aos coordenadores pedagógicos, aos professores das escolas públicas e das escolas particulares. Não vamos nos ausentar, não vamos nos omitir de tratar sobre assuntos que são difíceis, mas são necessários. Hoje nós temos um compromisso de pensar os caminhos que a nossa sociedade está trilhando e o papel da escola, da educação nisso tudo para a nossa transformação social. Fica o convite, eu espero vocês nesses encontros para a gente fazer um grande debate. Até lá!